Resgate na Cidade das Sombras. Capítulo 11. Esclarecimentos do passado. Pergunta 728. A destruição é uma lei da natureza? É necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque isso a que chamamos de destruição não é mais que a transformação, cujo objetivo é a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Pergunta 729. Se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, por que a natureza os cerca de meios de preservação e conservação? Para evitar a destruição antes do tempo necessário. Toda destruição antecipada entrava o desenvolvimento do princípio inteligente. Foi por isso que Deus deu a cada ser a necessidade de viver e de se reproduzir. Livro dos Espíritos, livro 3, As Leis Morais, capítulo 6, Lei de Destruição, item 1, Destruição necessária, destruição abusiva. No retorno à casa, Samuel e seus filhos demonstravam grande cansaço físico, além das emoções naturais causadas pelo desencarne de Dona Heloísa. Estavam acordados havia muitas horas. Precisavam urgentemente de um banho relaxante e um sono reparador. Samuel, antes de ir até seu quarto, foi ao quarto de Virgínia. Ao entrar, viu-a deitada em posição fetal, os olhos arregalados, o corpo trêmulo e com forte sudorese, sintomas que indicavam que ela não estava bem. O marido se aproximou e tentou fazer Virgínia voltar a si, porém ela permaneceu no mesmo estado de alheamento. Por isso, novamente recorreu a Saulo. Saulo, é Samuel. Desculpe incomodá-lo, mas Virgínia está febril e eu não consigo fazê-la voltar a si. Descreva o estado dela, por favor. Está deitada em posição fetal, seus olhos estão abertos, mas parecem não enxergar nada. Seu corpo está trêmulo e parece ter febre. Continue a conversar com ela. Não esqueça de orar. Já estou a caminho. Sara ouviu a voz de seu pai e percebeu que algo estava errado. Bateu à porta do quarto e entrou. O que houve com mamãe? Não sei, minha filha. Quando entrei no quarto, ela já estava nesse estado de alheamento. Saulo está vindo para cá. Sofia e Júnior também perceberam que algo não estava bem e se dirigiram ao quarto de Virgínia. No caminho, Júnior lembrou de pegar o Evangelho segundo o Espiritismo. Enquanto Samuel continuava falando com Virgínia, tentando trazê-la à realidade, Sara, Sofia e Júnior passaram a leitura de um trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo, o mesmo que havia sido lido quando Sara se sentira mal. Saulo chegou à casa de Samuel e foi conduzido à presença de Virgínia. Passou a examiná-lo. Precisamos remover Virgínia para o hospital. Ela se encontra em estado de choque. Estado de choque? Mas por quê? Terei certeza no hospital, mas parece que ela está desenvolvendo uma infecção grave e está em choque séptico. Ligue para o hospital e peça que mandem um veículo de resgate enquanto procedo aos primeiros socorros. Virgínia foi levada ao hospital e internada imediatamente na unidade de terapia intensiva. O diagnóstico feito por Saulo foi confirmado. Virgínia apresentava grave infecção renal. Seu organismo, fisicamente debilitado, não conseguira combater bactérias que tinham entrado em sua corrente sanguínea, liberando grande quantidade de toxinas. Saulo, como isso foi acontecer? Virgínia não reclamou de dor e sequer apresentou qualquer sintoma visível, disse Samuel. Ela fará vários exames para identificar a causa desta infecção, mas temos urgência em que a febre abaixe. Também aplicamos antibióticos para que seu organismo possa reagir e passar a combater a infecção. Virgínia já teve problemas renais devido à ingestão descontrolada de medicamentos. Ela teve nefrites? Já sim, uma ainda na adolescência, uma após o parto de Sofia e uma há uns 5 anos. Todo ano ela faz um check-up, eu a mesmo levo.
e no último estava tudo bem. Essa informação é importante para que cheguemos a um diagnóstico preciso, mas agora quero que você e os meninos voltem para casa e descansem. Ela está sendo bem cuidada e no momento não podem lhe fazer companhia, portanto, aproveitem para descansar, está bem? Você também vai descansar? Perguntou-lhe Samuel. Vou sim, pois hoje à noite tenho plantão. Mas não se preocupe, pois o Dr. Moisés está no hospital e cuidará de Virgínia. Confio na equipe médica deste hospital. Minha mãe foi tratada sempre com carinho e atenção. Assim que retornar para cumprir meu plantão, visitarei Virgínia. Em seguida, farei uma ligação para sua casa, colocando-o ciente de seu estado de saúde. Agora vá e leve seus filhos. Aqui nada poderão fazer. Obrigado mais uma vez, meu amigo. Samuel e seus filhos voltaram para casa. Logo estavam deitados na cama descansando. Passamos a lhes aplicar energias renovadoras que os auxiliou a adormecer serenamente. Desligados pelo sono físico, tão necessário à restauração da energia de seus corpos materiais, foram encaminhados ao plano espiritual para esclarecimentos necessários, com a intenção de auxiliá-los nesse momento difícil, fortalecendo-os para que suas escolhas fossem saudáveis, propiciando assim consequências benéficas à evolução moral de seus espíritos. Deixamo-los aos cuidados de boníssimos amigos e nos reunimos para discutir nosso trabalho com essa peculiar família. Inek, já podemos ter uma visão mais clara do que está ocorrendo? Perguntei a meu amigo. Tem informações importantes sobre a família de Virgínia, vivida em outras oportunidades da matéria. Situações traumáticas foram vivenciadas por todos, envolvendo traições, vinganças, duelo com armas em defesa da honra, divisão de grandes fortunas e tantas outras situações que acabaram dando origem ao ódio e ao crime, explicou Inek. O duelo é uma prática antiga entre fidalgos que tinha por finalidade lavar a honra com sangue. Por mais que tente entender isso, não consigo achar justificativa para este ato bárbaro, comentou Aurélio. A humanidade passa por períodos de evolução. Na época em que o duelo com armas existia, ele era uma ferramenta de defesa à própria honra. Derivava, com certeza, do estado de ignorância moral existente. Vamos raciocinar sobre o duelo, que também pode ter origem em nossa mente. Desejar o mal a nosso opositor é uma grave forma de duelo, pois a energia que emanamos em forma de pensamento poderá atingir seu destino, provocando danos incomensuráveis, respondi. Inek deu sequência à conversa. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, Amai os vossos inimigos, item 14, último parágrafo, vemos o comentário amoroso de Francisco Xavier. Quando a caridade for a regra de conduta dos homens, eles conformarão seus atos e suas palavras a esta máxima. Não faças aos outros o que não quiserdes que vos façam. Então sim desaparecerão todas as causas de dissensões, e com elas as do duelo e das guerras, que são duelos de povo a povo. Ação e reação. Mais uma vez, podemos concluir que conforme a humanidade evoluir moralmente, menos razões teremos para a discórdia, pois o respeito a nós mesmos é estendido ao nosso próximo, exemplificando a máxima de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, completei emocionado. Mas voltemos à história dessa família. Há tempos idos estavam reunidos em uma mesma comunidade. Eram nobres possuidores de muitos títulos e uma imensa fortuna, porém nada era suficiente e viviam espoliando uns aos outros em doentio processo de obsessão.
Virgínia estava compromissada com Saulo, o nosso médico de hoje, por meio de contrato matrimonial entre as famílias. Ela se revoltou, pois estava perdidamente apaixonada por um artista de circo mambembe e passou a planejar terrível vingança contra seus pais. Falou Inek. Quem seriam seus pais nessa época? Perguntei curioso. O pequeno Júnior e Sara. Quando Virgínia foi informada que deveria se casar com Saulo, ela, desesperada, recorreu à mãe pedindo ajuda. Apesar de não concordar em forçar o casamento, Sara não possuía voz ativa. Era submissa, criada em uma sociedade baseada na lei patriarcal. Via-se obrigada a aceitar as ordens do marido, portanto, teve de recusar a ajuda que Virgínia pedia em desespero. Virgínia passou a alimentar um rancor que crescia dia a dia e olhava para a mãe com ódio. Prometeu a si mesma vingar-se daquela que passou a se responsabilizar pela sua infelicidade. No seu desequilíbrio emocional, não percebia o sofrimento da mãe em não poder auxiliá-la, continuou nosso amigo. E o artista pelo qual se apaixonou? Perguntei. Era Samuel. Apesar de se sentir atraído por Virgínia, era um espírito irreverente e deslumbrado pela liberdade ilusória da qual gozava, sempre em movimento, de uma cidade a outra, cercado de belas mulheres, com as quais mantinha relacionamentos físicos, nunca se permitindo o amor verdadeiro. Vaidoso, conquistava e partia, deixando para trás sofrimento e muitas vezes filhos que nasciam bastardos, sem nunca conhecerem o pai. Essas mulheres caíam em desgraça diante da sociedade, muitas chegando ao suicídio ou mesmo a se prostituir. E não foi diferente com Virgínia. Ele a enredou em seus anseios masculinos, e quando Virgínia o procurou dizendo que estava disposta a largar tudo e viver com ele pelo resto de sua vida, ele simplesmente partiu sem nada dizer ou mesmo se despedir. Quando Virgínia procurou a mãe, já pressentia estar grávida e acreditava que Samuel a havia abandonado com medo da retaliação de sua família, explicou Inek. Aurélio interveio. Então, a partir desse momento, o desequilíbrio emocional de Virgínia se manifestou? Apenas se intensificou, pois reagiu de maneira violenta quando percebeu que não conseguiria manipular a situação como sempre fazia, seguiu Inek. Até aquele momento, sempre havia agido com impulsividade e prepotência, reagindo negativamente a qualquer limitação que lhe era imposta. Mas devido ao meio em que vivia, essa característica passava quase despercebida, pois era muito mimada e todos os seus desejos eram prontamente atendidos por todos. Tinha sido uma criança e depois tornara-se uma mulher de beleza surpreendente, sendo disputada e cortejada pelos melhores partidos da sociedade. Em sua prepotência, acreditou que apenas o desejo de ter ao seu lado o cigano circense, também bonito e perfeito, faria com que seus pais o transformassem no príncipe que ela almejava. Mas Samuel tinha também essa ambição quando passou a se relacionar com Virgínia? Quis saber. Não, naquela época Samuel era apenas um espírito que não se sujeitava às leis de responsabilidade moral. Vaidoso de sua beleza física e de seu sucesso com as mulheres, as via apenas como objetos de prazer, sem ter nenhuma ambição de possuir grandes fortunas que o fizessem perder sua liberdade de ir e vir, conforme sua vontade. Virgínia chegou a lhe propor que se apresentasse a seu pai e lhe pedisse condições para modificar sua maneira de viver, a fim de tornar-se um nobre, comentou Inek. Mas ele era um cigano, um homem comum, e não um indivíduo nascido na nobreza. Como Virgínia pretendia transformá-lo em um nobre? Perguntou Aurélio, a que Inek respondeu. Não podemos esquecer que em sociedades regidas pela materialidade, quase tudo é negociável. Virgínia lembrou-se do caso de uma irmã de seu pai, que havia se casado
com um comerciante sem berço nobre, e o avô, homem de muitas influências, conseguira comprar-lhe o título de conde. Pensava que talvez seu pai, vendo seu grande amor pelo cigano, se apiedasse de seu sofrimento e atendesse a esse capricho. Porém, no caso da tia de Virgínia, havia um grande motivo para o comportamento do avô. Este se encontrava endividado e o genro plebeu, porém milionário, tornou-se um investimento rentável. Entretanto, esse não era o caso de Samuel e Virgínia. Pelo que pude entender, Samuel também não se interessou pelas ideias dela, comentei. Exatamente. Com o orgulho ferido, seus sonhos destroçados, Virgínia concentrou toda a sua ira em sua mãe, ou seja, Sara. Ela era culpada pelo seu infortúnio. No dia da cerimônia de seu casamento, quando a mãe foi até seu quarto para auxiliá-la com as vestimentas nupciais, ordenou às mucamas que as deixassem a sós, despindo-se de todas as máscaras sociais que se impunham. Então, distratou a mãe e ameaçou-a, dizendo que faria de sua vida um inferno e não descansaria até vê-la pendurada em uma forca. Seguiu Inek. Deus, quanta raiva nossa irmã deve ter alimentado em seu coração! Exclamei apiedado. Seu descontrole era tanto que concebeu tenebroso plano de vingança. Nessa caminhada foi se aliando a espíritos das sombras e se transformando em figura de horror mental. Era cruel com todos, açoitava os escravos, ordenava mortes. Aliou-se ao capataz em suas terras e ordenou a morte de seu pai em uma emboscada. Saulo, incapaz de enfrentar a fúria de sua esposa, abandonou-a e voltou a morar na cidade, levando consigo 2 filhos. Dessa maneira, livrando-os da perseguição maligna da mãe demente, prosseguiu nosso amigo. E Sara, a mãe, o que lhe aconteceu? Perguntei. Sara, no início, procurou lutar contra o mal que dominava sua filha, chegando a pedir a ajuda do padre da comunidade, que foi expulso e ameaçado se voltasse a pisar naquelas terras. Quando Virgínia se viu sozinha, no domínio de suas terras e no controle de sua herança, envolveu Sara em grave história de fraude e homicídio. Manipulando a situação, levou a mãe a julgamento público, que lhe deu a sentença de morte. Sara, debilitada pelos maus tratos e pela dor da traição, acabou desencarnando em cela fétida antes de a sentença ser cumprida. Quando Virgínia recebeu a notícia da morte de sua mãe, preparou grande festa em sua propriedade, com a intenção de comemorar sua liberdade. Por aquelas paragens nunca se teve notícias de tantas aberrações. Não satisfeita, planejou a morte de seu marido, espalhando boatos de falso relacionamento entre ele e uma senhora nobre casada, o que culminou em terrível duelo, que provocou a morte dos 2 contendores. A intenção de Virgínia era herdar a imensa fortuna de seu marido. Porém, os pais de Saulo, amedrontados pelo mau caráter de sua nora, haviam se antecipado e registrado como herdeiros os netos de toda a sua linhagem. Após a morte de Saulo, os sogros, inconformados pelos atos dementes de Virgínia, passaram à retaliação, disse Inek. Ordenaram a morte de Virgínia? Exclamei. Assim fizeram. Pagaram ao tratador de cavalos para danificar a sela que Virgínia sempre usava para cavalgar. Certo dia, correndo pelos campos de sua propriedade, com a mente já a maquinar novos planos hediondos, viu-se atirada longe do dorso de seu cavalo e por horas ali ficou a agonizar, até que foi encontrada por um de seus colonos. Não desencarnou, mas ficou tetraplégica, atirada em uma cama, sob os cuidados daqueles a quem havia maltratado. Seus sofrimentos físicos e morais foram atrozes, mas não conseguiu entender o valor daqueles momentos que vivia em um corpo limitado. Sua ira crescia e jurava vingança a todos.
Os empregados que restaram na casa a temiam e a odiavam. Assim viveu durante vários anos. Por fim, desencarnou e, pela lei das afinidades, estavam à sua espera entidades de baixa energia vibratória em busca de vingança. Mas um terrível período de sofrimento nos abismos de dor, rastejando no lodo fétido, beirando a insanidade. Finalmente, socorrida pelo amor de irmãos abnegados, aos poucos foi recuperando a lucidez. Inek fez uma pausa. Esta é a primeira encarnação de Virgínia após esse socorro? Inquiri. Ela precisou de um tempo para encontrar algum equilíbrio e para que seus companheiros evoluíssem moralmente e tivessem condições de auxiliá-la. Teve a bênção de algumas encarnações compulsórias para refazimento de seu perispírito, e sua família vem adquirindo experiências nos dois planos, sempre com o objetivo de recebê-la entre eles, concluiu Aurélio. Agora entendo a paciência e a tolerância de todos eles, a serenidade de Júnior ao tratá-la, a firmeza de Sara, a compreensão de Sofia e a paciência de Samuel, bem como de todos os outros que vão se envolvendo com essa família. Comentei, feliz por entender os desígnios de nosso Pai. Podemos então entender um pouco mais para atender a esses irmãos. Mãos à obra, com as bênçãos de nosso Pai Maior, respondeu Aurélio, demonstrando grande felicidade.